Olá, muito boa noite para você. O TN2 começa com um alerta muito importante. Criminosos estão tentando aplicar golpes em pessoas interessadas em negociar as dívidas pelo programa Desenrola Brasil do governo federal. Mas é possível escapar das ações dos golpistas. E se você tem dívidas com a Caixa Econômica, amanhã as agências vão abrir mais cedo para adiantar esse atendimento. Só na Caixa Econômica Federal, 225 mil pessoas aproveitaram as condições e já regularizaram a situação financeira. A demanda foi tanta que a Caixa decidiu ampliar o horário de atendimento e vai abrir as agências 1 hora mais cedo a partir dessa sexta-feira. Além disso, diversos bancos digitais também estão aderindo ao programa, como o C6 e o Nubank. O Desenrola Brasil foi lançado há menos de uma semana e criminosos já estão utilizando do nome do programa para aplicar golpes. Por isso, é preciso estar atento a uma série de cuidados. Os criminosos estão utilizando diversas estratégias para prejudicar quem só quer limpar o nome. Em alguns casos, eles criam sites falsos e até usam símbolos do governo e dos bancos para enganar. Esses golpistas veiculam anúncios nas redes sociais que redirecionam os usuários para os sites falsos. Já em outros casos, eles simulam chats de autoatendimento e até vendem guias de como conseguir limpar o nome. Quando as pessoas caem nessas armadilhas, geralmente elas vão estar clicando em links, podem estar sendo redirecionadas para sites falsos, que o objetivo é capturar dados pessoais, dados bancários. Por trabalhar numa assessoria de cobrança, a gente orienta sempre a não passar nem os códigos de segurança do cartão e nem o número do cartão. É os e-mails que eles mandam, os SMS, entendeu? Nada disso, eu sei que o banco não fornece nada disso, então siga a rotina normal. Se eu precisar resolver uma coisa, eu vou ao banco. Todos os bancos permitem fazer negociações pelos sites oficiais. Alguns, como a Caixa, o Banco do Brasil, o Itaú e o Santander, também permitem esse atendimento pelo WhatsApp. E quer saber como renegociar suas dívidas sem risco? Então já pega o celular e fotografa essa tela para ter salvo os canais oficiais dessas instituições. A negociação com a Caixa Econômica pode ser feita pelo WhatsApp 0800 104 0104 ou pelo site da Caixa, caixa.gov.br/você/negociação, sem acento e sem cedilha. O Banco do Brasil também negocia as dívidas pelo WhatsApp. O número é 61 4004 0001 ou pelo site bb.com.br/renegocie. Anota aí o WhatsApp do Itaú se tiver dúvidas com o banco, DDD 11 4004 1144, ou se preferir, acesse renegociação.itaú.com.br. E para negociar dívidas com o Santander, o contato pode ser feito pelo WhatsApp 4004 9090 ou pelo site santander.com.br/renegociação. E as dívidas com o Bradesco podem ser renegociadas com o banco pelo site nd-bradesco.negociedigital.com.br. Nós, da FEBRABAN, reforçamos que somente é possível renegociar as dívidas nos canais oficiais dos bancos. A FEBRABAN nunca entra em contato com os clientes ou envia qualquer comunicação para a renegociação de dívidas do Desenrola. Caso receba qualquer mensagem com o nosso logotipo ou logotipo de bancos, você deve descartá-la e entrar em contato com os canais oficiais da sua instituição financeira, como a agência, Internet Banking e o aplicativo bancário. Muita cautela ao receber mensagens e sempre buscar fontes oficiais. Busque o site do governo, busque o site da instituição bancária, porque é a única certeza que você vai ter de que você não está ali entrando num golpe. A gente tem que estar sempre atentos nessas mensagens, inclusive assim, de SMS, né? Até mesmo e-mail tem que ter cuidado. Não clico em cima de link desconhecidos, não passo informações minhas através de telefone e outros meios. Isso aí, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? Tem que ficar atento. Olha, gente, tem outro golpe sendo aplicado aqui no estado, é o golpe do chocolate, mas o suspeito foi preso.
Ele seria de uma quadrilha de São Paulo e deu um prejuízo de mais de R$120 mil a uma vítima em Vitória. Pelas câmeras de monitoramento, a Guarda Municipal identificou a placa da moto do suspeito, que se passava por motoboy. No golpe, esse criminoso ligava para a vítima, dizia que ela tinha ganhado uma promoção. Ao chegar para entregar uma cesta de chocolate, pedia apenas para pagar a entrega. Só que ao passar o cartão na máquina, o cartão era clonado. Essa vítima caiu porque justamente era aniversário da esposa dele, então ele acreditou que ele estaria mesmo recebendo aquela cesta de chocolate. O nome do suspeito não foi divulgado. E quando você acha que está dando aquela aliviada no bolso, né, gente? Vem o preço do ovo e sobe. Já reparou? Não é só impressão não, viu? Segundo um levantamento do IBGE, o ovo de galinha aumentou cerca de 23% em um ano. O ovo está deixando o prato do capixaba mais salgado. Com o preço da carne mais barata, tem gente que já fez a substituição. R$22 um pé de ovo, menina? Muito caro, não, eu deixei de comprar. Eu preferi comprar um quilo de carne e deixar o ovo de lado. E no caso das receitas que levam ovos, para alguns, tem compensado mais comprar o produto pronto. Como eu fazia, muito pão, muito bolo, essas coisas assim, rosquinhas, né? E tudo leva o ovo, né? Não tá tendo como fazer agora. O que a senhora está fazendo? Comprando. Estou comprando pronto. Em números, a alta no preço do ovo de galinha no país é a maior em uma década. O aumento é de mais de 20% em um ano, 7 vezes a mais que a inflação. Aqui nesse supermercado, a estratégia para atrair o consumidor é baixar o preço do ovo consideravelmente, uma vez por semana, limitando a compra de 2 pentes por pessoa. E tem que pôr limite na promoção, porque o brasileiro come muito ovo mesmo. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, são consumidos em média 257 ovos por pessoa a cada ano. O diretor explica que esse aumento que tem pesado no bolso tem a ver com os custos de produção. Que os reflexos de 3 anos de aumentos expressivos dos custos de produção ocasionam essa situação que nós vivemos agora, porque a gente tem que lembrar que a galinha que coloca os ovos, ela comeu milho, por exemplo, a R$100, comeu ração bastante cara. Então, numa cadeia longa em que a galinha vive por aproximadamente 2 anos, ainda há muitos efeitos desses aumentos bastante expressivos que nós tivemos nos últimos anos nos custos de produção, especialmente o milho e o farelo de soja, que representam mais de 80% dos custos de produção, mas também de outros insumos, como as embalagens, o papelão, tudo isso faz com que a gente tenha uma situação ainda bastante complicada do ponto de vista de custo dos produtores. Mesmo com o aumento, o ovo segue sendo uma importante fonte de proteína. Uma unidade de ovo tem 6,25 gramas de proteína. Além da clara ser rica em proteína, a gema também tem muitos nutrientes importantes. Tem a colina, que é muito boa para a memória, e tem a vitamina D também, que é tão importante hoje nós fazermos essa suplementação. Então, mesmo com o aumento do ovo, é muito importante você consumir ovos diariamente. O jeito é esperar um pouco mais para sentir um alívio no bolso. Se os preços do milho e do farelo de soja se mantiverem nesses patamares que estão agora, em algum tempo a gente deverá ver algum refresco aí para o consumidor, mas por enquanto, naturalmente, como eu comentei, isso é fruto, é reflexo aí de 2, 3 anos em que os produtores tiveram aumentos muito expressivos, em alguns casos mais de 150% de aumento nesses últimos 3 anos. O jeito é mais uma vez, né, o que o brasileiro já sabe, fazer aquele malabarismo no orçamento e alternar as fontes de proteína no cardápio. Uma carga de eletrodomésticos foi saqueada após um acidente no sul do estado. A carga tombou na BR-101 em Mimoso do Sul e chovia na hora do acidente. Geladeiras, fogões e máquinas de lavar foram levadas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista saiu ileso do acidente. Ele fez o teste do bafômetro e deu negativo. A Polícia Militar foi acionada para dar um reforço ali na ocorrência, mas ninguém foi preso. Casos de violência contra a mulher têm aumentado no estado. Os dados do Anuário da Segurança Pública foram divulgados e comprovam que muitas mulheres vêm enfrentando dia a dia. Os registros de importunação sexual também cresceram. As mulheres estão sofrendo mais tentativas de violência no estado. De 2021 para 2022, houve aumento de ameaças, violência doméstica, de medidas protetivas concedidas, lesão corporal, tentativa de feminicídio,
assédio sexual e estupro de mulheres. Esses são os dados mais recentes da violenta realidade ainda enfrentada por elas. Os números são do 17º Anuário da Segurança Pública, divulgado nesta quinta. Um dos únicos crimes que apresentou redução no último ano foi o feminicídio. O Estado do Espírito Santo apresentou uma redução entre 2021 e 2022 de 4,8%. Ou seja, uma redução mais significativa das mortes violentas intencionais, a criminalidade violenta no nosso estado está apresentando uma redução mais forte do que a média nacional. Demonstra um esforço muito grande do Estado do Espírito Santo, principalmente na sua política pública de um programa de governo denominado Programa Estado Presente, que tem a governança pessoal do Renato Casagrande, que visa a diminuição dos homicídios. Então, o anuário ele traz um retrato do que foi 2022 comparado com 2021, e a gente perceber a redução em índices tão importantes como homicídios, latrocínios, feminicídios, crimes patrimoniais, esse é um dado para a gente muito importante. Apesar da redução da morte de mulheres pelo simples fato de serem mulheres, o estudo traz um dado alarmante. Aqui no estado, os casos de importunação sexual aumentaram 194%, o triplo de 2021 para 2022. Aqui no TN mostramos crimes dessa natureza com frequência. Alguns chegam a virar denúncias, muitos não são nem notificados. Ainda assim, é fácil encontrar mulheres que tenham pelo menos um caso de importunação sexual para contar. Já aconteceu no ônibus, eu sentada no banco de trás, um rapaz estava mexendo nas partes íntimas, o ônibus estava muito lotado, entendeu? Aí eu vi que a moça estava sentada lá dele, levantou e reclamou. Aí ela falou assim, ele está passando a mão em mim, sei lá o que, ele desceu, entendeu? O povo não conseguiu segurar ele correu. Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, a relação de intimidade das vítimas com os agressores dificulta que certos tipos de crimes sejam evitados. Lamentavelmente, esse crime, infelizmente, acontece numa proximidade entre vítima e autor muito grande. Nós não temos, às vezes, como impedir que ele aconteça, muitas vezes entre quatro paredes. Existe ainda uma cultura muito machista no estado do Espírito Santo e que nós temos que reverter isso também com o apoio da educação, da família, da igreja, abordando esses temas e não deixando isso recair somente em cima das ações policiais. É importante ter políticas públicas, educação para reduzir o machismo e consciência e coragem das mulheres em denunciar. O homem que matou a esposa em Minas Gerais se escondia aqui no Espírito Santo foi preso. Noel Rodrigues Pereira, de 57 anos, estava vivendo em Cachoeiro de Itapemirim há 20 anos. Segundo a polícia, ele era foragido pela morte da companheira. A vítima foi assassinada em 93, na localidade de Vila Pai Joaquim, município de Francisco Badaró, em Minas. Depois do crime, ele passou a viver no sul capixaba. O mandado de prisão preventiva em aberto foi cumprido hoje. O suspeito não ofereceu resistência e já foi levado ao presídio. Foi solta a mulher que confessou ter matado o primo por causa de herança em Vila Velha, um instante só. Um homem morreu eletrocutado enquanto dava manutenção em um poste no sul do estado. O funcionário foi identificado como Eduardo e tinha 24 anos. Ele estava religando os disjuntores no poste quando caiu uma forte chuva e houve a descarga elétrica. O homem ficou preso entre a fiação com cerca de 10 metros de altura. Precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Eduardo trabalhava em uma empresa que presta serviços para a concessionária de energia EDP. Esse acidente foi em Rio Novo do Sul. A EDP lamentou a morte, diz que está acompanhando a apuração dos fatos junto à empresa terceirizada. Foi liberada pela polícia a jovem que confessou ter matado o primo por causa de herança. Esse crime brutal foi em Vila Velha. O jovem foi morto a facadas, estava com os pés e mãos amarrados e tinha ainda uma sacola na cabeça. Uma disputa pela herança da avó deixou um rastro de morte e destruição. Depois de procurar a polícia para confessar o assassinato brutal do próprio primo, a atendente de supermercado, Laís Ariane, de 28 anos, foi liberada. Segundo nota da Polícia Civil, por ter se apresentado espontaneamente, o que evitou a prisão em flagrante. A casa no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, era o motivo da briga entre os dois primos e foi incendiada no último sábado. Segundo familiares, pelo próprio Diogo. O imóvel pertencia à avó de Laís e do primo dela, Diogo Fagner.
Depois que a dona da casa morreu, Diogo foi retirada do local para que a prima pudesse morar lá. E isso foi o início dos conflitos entre os dois. Não vou baixar a cabeça pra mais ninguém. Não vou. Se não for na bala, vai na faca, parceiro. Se não for na faca, vai no dente e beba o sangue dele ainda. Esse áudio foi enviado por Diogo para Laís e expõe a gravidade da guerra travada entre os dois. Depois das ameaças, Laís chegou a registrar uma denúncia e a ter uma medida protetiva expedida contra o primo. Sabe, ele incendiou a casa dela. E ela veio aqui, fez boletim de ocorrência. Aí no domingo ele tornou a ameaçar ela. Aí ela fez uma medida protetiva. Aí quando foi na segunda-feira, ela foi na casa pegar umas coisas, que não tem como morar lá mais. Aí na terça-feira ele apareceu e ela me falou que ele ameaçou ela, agrediu ela, os dois entraram em luto corporal dentro da casa dela. Esse crime teria ocorrido na tarde de terça-feira, mas a jovem Laís Ariane só foi se entregar na madrugada dessa quinta. E apesar da confissão dela, as investigações continuam para entender como se deu esse assassinato e para investigar se ela contou com o apoio de mais alguém nesse crime. Ela me procurou me pedindo ajuda, e eu falei que o único que ela tinha que fazer era se entregar, Depois da confissão, policiais foram até a casa onde tudo ocorreu e lá a equipe encontrou o corpo do Diogo. Ele foi morto a facadas. Foi achado com os pés e mãos amarrados e uma sacola na cabeça. Diversas marcas também estavam por todo o corpo, o que poderia indicar que ele foi torturado. Eu não apoio porque a gente não faz justiça com as próprias mãos, Mas ela disse que foi lei de defesa, aí eu não sei, a palavra dela que diz, Bom, a Polícia Civil disse que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeito só deve ocorrer em situações de flagrante ou por mandado de prisão. Por isso, a jovem prestou depoimento e foi liberada. Uma embarcação virou no mar de Guarapari hoje cedo e é o segundo caso essa semana, viu? Esse acidente de hoje foi na Praia das Virtudes. 5 pessoas que estavam em uma canoa havaiana caíram no mar, que estava agitado, viu? E com ondas altas devido à passagem de uma frente fria no litoral capixaba. Uma equipe da Marinha teve que ser acionada para fazer o resgate e as 5 pessoas foram resgatadas com vida e estão bem. No último final de semana, uma escuna com 41 passageiros encalhou na Praia do Morro, também em Guarapari. O resgate foi feito pela Capitania dos Portos. E, segundo a Capitania, o barco sofreu uma inundação, mas ninguém ficou ferido. A Marinha, gente, alerta. É preciso estar atento às condições meteorológicas e alerta sobre o tempo antes de praticar qualquer atividade esportiva no mar. A previsão para amanhã é de céu nublado, com possibilidade de chuva ao longo do dia. O friozinho continua devido à frente fria, mas em Vitória, a máxima não passa dos 28 graus. Nada de frio, No retorno do TN2, o ônibus não passou do lamaçal. A gente já volta com esses detalhes. O ônibus ficou 3 horas atolado no norte do estado. Foi na rodovia de acesso à vila de Itaúnas, em Conceição da Barra. O trecho não é pavimentado e foi muito prejudicado pela chuva. O veículo atolou devido à lama no local. Esse incidente foi às 6 da manhã. A rodovia só foi liberada às 9. A pista passa por obras e a empresa responsável fez um desvio provisório para a passagem de veículos. Outro carro foi enviado ao local para que os passageiros seguissem viagem. Assim não dá, gente? Vamos adiantar essa obra aí. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma boa noite. Até amanhã.